Olá a todos que acompanham o canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia, né? Voltando para a questão sobre a ética. E eu quero falar sobre uma ética que influencia muito na atualidade. E ela rompe, eu estava analisando, ela rompe com uma certa barreira que tem a ética. E isso pode gerar um determinado problema, né? Que é o utilitarismo. Então eu vou explicar de forma básica o que é utilitarismo para depois fazer alguns comentários, né? O utilitarismo, ele se baseia muito por uma visão hedonista, né? Na visão de que o ser humano busca o prazer, deve buscar esse prazer e deve evitar a dor, né? E então ele parte também de uma certa lógica de que a ética ela deve se basear, né, tanto nessa busca de prazer e numa outra visão também de que as ações elas devem beneficiar o maior número de pessoas possível, né? Então essa ética ela se baseia nisso, que essas ações individuais ela pensem também nas questões coletivas, tá? Então é uma ética, não é uma ética individualista, né? É uma ética, vamos dizer assim, um pouco mais coletivista, né? Uma ética que vise o bem comum. Então, assim, você deve pensar que isso é uma coisa boa. Bem, a gente realmente vê com bons olhos, eu vejo também com bons olhos muitas das premissas e muitas das questões relacionadas ao utilitarismo, porém há alguns problemas, como eu disse, que ela rompe com uma certa visão que a gente tem sobre a ética. Por quê? Porque, de modo geral, a gente vê outros filósofos, a gente estuda sobre a ética, a gente vê a ética como um princípio e não como uma finalidade. Então, ela meio que inverte essa lógica de princípio e finalidade. Né? Ela não é um princípio, ela se torna uma finalidade. O que importa são os fins. Né? Lembra muito a ideia do Maquiavel. Né? Os fins, a frase lá que é atribuída a Maquiavel, pelo menos a ideia de Maquiavel, né? Mesmo que ele não tenha dito essa frase, mas a ideia da filosofia de Maquiavel que diz que os fins justificam os meios, né? Então, pelo um bem maior, se justificam certas atitudes. E isso pode gerar alguns problemas. Por exemplo, se você for levar a cabo essa ideia, matar alguém, né? Sobre o ponto de vista ético. Vamos pegar a ética cristã, moral cristã, por exemplo. Diz lá, não matarás. Não diz, não matarás caso se isso for bom para não sei o que. Não diz, não matarás, não roubarás, não faça tal coisa. Né? E a gente tem meio que essa visão geral de ética. De que, como um princípio, você não vai fazer isso e pronto. Não importa se isso, qual o resultado que isso vai gerar, se o resultado disso vai ser bom ou ruim. É um princípio. A partir do momento que você fere aquele princípio, você está agindo contra essa ética, contra essa moral vigente. Então, é uma ética que fala sobre, não sobre como um princípio, mas como fim, resulta nesse tipo de problema. Então quer dizer que matar você pode, dependendo da situação. Não, você vai matar uma pessoa para salvar dezenas de outras, né? É mais ou menos essa visão que tem a visão utilitarista. Tem alguns outros problemas. Como é que você vai realmente saber o resultado daquilo, né? Às vezes dá para você saber, né? Essas escolhas ficam bem claras o resultado dessas escolhas, mas muitas vezes, talvez na maioria das vezes você não tem total clareza. As informações que você tem não dá para você definir realmente se qual o resultado daquela ação. Em muitos casos tem, mas em outros não. Então esse é um outro problema, né? Quando você tem uma ética de finalidade, não como princípio. Como princípio não importa. Isso é errado e pronto. Então
ela se torna muito mais subjetiva também. Entra num grau de subjetividade também muito maior para você avaliar. Ah, isso daqui matar errado, roubar errado. Se for roubar para tal coisa, então é justificável, entendeu? Isso entra num grau de subjetividade que torna a questão muito mais complexa, né? Então, tem esse rompimento. Eu acho que a principal diferença na ética utilitarista para outras éticas é essa, né? Outros problemas também que são apontados por muitos filósofos, muitos pensadores, o problema de como medir esse grau de felicidade, como medir a felicidade, que é uma questão subjetiva, né? A ética utilitarista, ela parte do princípio de como se a felicidade fosse algo objetivo, como se desse para medir essa felicidade, né? Aí se baseia por exemplo, muito no dinheiro, por exemplo. O dinheiro é uma das medidas que se pode basear. Não que dê para se basear em tudo, mas se baseia em muita coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa errada. Eu vi, por exemplo, aqui o caso do Whindersson Nunes, né? Que é um cara rico, um cara milionário, um cara que tem tudo aquilo que a gente acredita ser bom, né? Pra pessoa ser feliz. Mas na verdade não resulta nessa felicidade, pelo menos não para ele. Então a felicidade ela é uma coisa também muito subjetiva, né? Para algumas pessoas desejam tal coisa, outras desejam outra. Então é muito difícil você ter uma medida ali objetiva para a felicidade, tendo em vista que pessoas têm interesses, têm desejos diferentes. Então, assim, para algumas pessoas, tomar um sorvete é uma coisa maravilhosa, para outras não, né? Então, assim, isso vai para muitas coisas. Então, há uma série de problemas lógicos que eu acho que existem dentro da lógica utilitarista. Mas eu vejo com bons olhos a ideia de que determinada ação vise um bem maior, né, um bem social. Isso dentro de uma política pública, por exemplo, é bem interessante, né? Que determinadas ações do governo visem beneficiar o maior número de pessoas. Por exemplo, programas sociais, né? Programas sociais que beneficiem aí uma gama enorme de pessoas, né? Então, para você avaliar um programa social, você vê, bom, quantas pessoas beneficiaram, o que mudou na vida dessas pessoas, né? O acesso a outros tipos de bens, a casa própria, por exemplo, melhoramento do nível de renda, né? Programas como Bolsa Família e tal, o acesso à universidade, como a vida dessas pessoas pode se transformar por conta disso. Então, assim, eu acho que com certeza para esses tipo de programa, eu acho que a ética, essa visão utilitarista, é uma visão boa. Mas para outros problemas, aí já fica mais complicado, né? Então, assim, eu acho que essa foi minha reflexão. Eu trouxe aqui alguns pontos. Se você quiser comentar mais alguma coisa, quer que eu explique melhor sobre essa ética, ou quer fazer alguma crítica, algum comentário a respeito dessa minha interpretação e dessas minhas ponderações, dessas minhas críticas que eu também fiz a essa ética, você pode colocar aí no comentário. Essa é a ideia da filosofia, né? Essa discussão, essa análise, vendo por vários pontos de vista, por vários ângulos, né? Por isso que eu gosto de tratar dessas questões filosóficas aqui no canal também, né? Então, deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou, espero que você tenha gostado. E se você quiser, você pode também pedir para que eu comente sobre outras éticas, outros pensadores, né, que tratam da questão ética, para a gente poder, ou então eu tratar de uma maneira mais profunda, né? Esses vídeos aqui são vídeos mais curtos e eu gosto de fazer certos comentários, então não dá para mim
esmiuçar essa ética, mas eu posso fazer uma série, pretendo fazer uma série no canal futuramente, onde eu vou explicar melhor esses autores, vou tratar de uma maneira mais profunda essas questões filosóficas. Então, agradeço a todos e até mais.